Deus tem feito algo diferente aqui nesse lugar. O rio de Deus, ele é incessante. Ele está passando por aqui. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos mergulhar juntos nesse rio. Não vai ficar ninguém para trás. Cola em alguém, irmão. Tem espaço para você nessa família, nessa casa, amém? Eu tive a honra de receber o convite do nosso pastor Wellison de ministrar a palavra essa noite. É uma honra e uma responsabilidade. Sempre quando servimos a Deus, em tudo que servimos a Deus, há um preço. Mas o privilégio sempre será maior que o preço. E é um privilégio estar aqui essa noite. Se eu pudesse colocar um título nessa palavra, eu chamaria de O Novo Mandamento. Paulinho me sacaneou aqui, ó. Pronto. Quem conhece os 10 mandamentos? Não de cor, não precisa saber, conheço de cor, 1, 2, 3, não. Já ouviu falar, né? Teve filmes, desenhos, séries. Deus, ele deixou nessa terra, escrito em pedras, 10 ordenanças para guiar seu povo. Jesus veio e falou assim, há 2 mandamentos. Seriam basicamente o resumo de todas as coisas. Mas não parou por aí, há um novo mandamento. Existem experiências na nossa vida que a gente não consegue só seguir a teoria. Se tivesse um curso de arrasta para cima, de como nadar, eu tenho certeza que nenhum de nós teria coragem de fazer esse curso por R$12,97, assistir a 100 aulas de 7 minutos e ser lançado em alto mar por um helicóptero e deixado lá. Mesmo aqueles que gostam de ler, de estudar e gostam da teoria, se eles comprassem um livro de natação em alto mar, lessem todo o livro, eles não iam ter coragem de fazer isso. Eu não ia ter coragem de fazer isso. Mesmo que alguns falem que se eu for lançado em alto mar eu ia boiar, eu acho que eu não ia ter coragem de me jogar lá, mesmo porque eu não sei nadar muito bem. Aí alguém já pensou assim, não, eu nunca vi baleia que não nada. Mentira, tá, gente? De manhã eu falei assim, nossa, será que tem um buraco nas costas dele que solta água? É brincadeira. É só uma piada, porque vocês estão muito sérios. A gente é feliz, a gente é alegre, a gente tem uma boa notícia, a gente tem um tesouro guardado aqui dentro. Então a gente tem que estar rindo. É igual dirigir. O curso de direção até tem parte teórica, né? Na parte teórica a gente vai ler lá a apostilinha, pelo menos assim. Quando eu fiz era assim, né? Quando eu tirei carta, quando eu tinha 18 anos, há uns 2 anos e meio atrás, lia... Calma aí, gente. A autoestima já foi lá embaixo. Você lia o livretinho, tinha placas, tinha legislação de trânsito, eu lembro que tinha negócio de mecânica de automóveis, tinha sistema disso. Ainda é assim, Rogério? Aí sistema disso, sistema daquilo, tudo na teoria, né? Mas a prática mesmo é você dentro do carro da autoescola, com o instrutor do lado gritando, vai bater! E você virando as coisas, o carro morrendo na subida, você parando no meio da rotatória, todo mundo atrás buzinando. Essa é a prática. Mas depois de algum tempo, para alguns, algumas décadas, para outros, alguns meses, você vê que a coisa vai fluindo bem, né? Tal, passagem da marcha. Tem gente que descobre, depois de alguns anos, que existe a 5ª marcha, e põe a 5ª marcha. Olha os maridos, Deus do céu, não me mete nessa, irmão. Depois você resolve lá em casa. Mas, existem experiências que só dá para viver na prática.
Tanto é que eu estou contando aqui a respeito de direção, e quem não tem carta e nunca dirigiu deve estar pensando, nossa, tem 5 marchas um carro? O que é marcha, né? Por que tem marcha que só muda para frente e para trás? Por isso que chama automático? Por quê? Porque nunca vivenciou a prática. A pessoa só vai experimentar na prática quando ela viver. E igreja é assim. Viver igreja é vivenciar essa prática. Acontece que o nosso manual de autoescola, ou o nosso curso de arrasta para cima, para viver igreja, a gente elenca a Bíblia. A gente pega a Bíblia Sagrada e fala assim, opa, Deus deixou uma teoria, que legal. Então, se eu ler tudo isso daqui, eu vou para o céu direto. Eu lembro que quando eu era criança, eu ouvia histórias de quem lesse a Bíblia toda ficaria louco. E o pior é que é verdade, porque eu li a Bíblia toda e eu estou muito louco agora. Muito louco. Não tem como a gente querer experimentar algo que é prático, algo que só pode ser vivido, baseado em teoria. E aí é um problema do tempo de hoje, né? 2024. 2024, a gente tem os aplicativos. Então, por meio dos aplicativos, a gente assiste palavras. Por meio dessas palavras, a gente se sente parte de uma igreja. Onde você congrega? Congrego numa igreja que é uma bênção, lá em Teresina, no Piauí. Eu entendo que existem estações na nossa vida que funcionam muito bem. Deus pode mover algo nesse sentido. Pode. Mas não acaba ali. Não finaliza ali. Mas a gente acaba se sentindo parte, porque a gente tem um celular na mão e vai vivendo tudo na prática. E, gente, quando você coloca no modo avião, então, esquece. Ninguém te conhece, ninguém te viu, ninguém vai ficar te ligando, ninguém cruza com você no mercado. Ninguém olha e fala, senti só falta domingo. Aí você... Ou então assim, eu te vi lá no Apoião, você está aí no Apoião faz tempo? Você fala assim, meu Deus do céu, fui visto. Eu ainda fui de boné e óculos para ninguém reconhecer. Isso é igreja também. A vida com Deus ela é uma vida individual, sim. As respostas que nós damos são no âmbito individual. Seguir a Deus é uma decisão pessoal. Enquanto o seu filho mora debaixo do seu teto, você pode até pegar na mão dele e colocar ele aqui dentro e falar, você vai ficar. Eu vivi isso muito na minha infância e adolescência. Quanto comer da minha comida, vai para a igreja. Mas existe um momento na vida do ser humano em que ele vai ter que decidir por Jesus. Como todos nós temos feito, dia após dia. Escolhas de santidade, escolhas de seguir a Jesus, escolhas do nosso devocional diário só cabem a nós. A vida com Deus é uma vida individual. Mas ela se expressa na coletividade. O ser igreja e o ser família. Por escolha divina, porque Deus decidiu assim. Ele optou por expressar a vida dele no coletivo. Como assim, Gustavo? Desde o início, no Éden, Deus fez uma família. Adão, Eva, os meninos arteiros. Então, arteiro que acabaram brigando feio. Acabou em tragédia. Adão e Eva, que tinha ali o relacionamento meio conturbado. Uma pega a maçã da outra, o outro coloca a culpa em um. Eis a primeira família. Depois veio outra, a família de Noé. Aí foi mais ampla, né? Teve os filhos, as noras, os pets. Pai, posso levar minha jaguatica? Pode, filho, põe dentro do barco. Eu estou sofrendo com um coelho, eu fico imaginando Noé dentro do barco. Deus optou por uma família.
Noé que ouvia a Deus. Noé é um homem de fé, em que Deus falou algo para ele aqui. Anos depois, ele ainda permaneceu naquela palavra. Ele não ficou buscando atualizações de palavras de Deus. Não, ele foi obediente. Saiu da arca, o que fez? Mulher, estou indo para o barco dos amigos. Encheu a cara. Já parou para pensar que se Noé não tivesse plantado a vinha e feito o mosto, o vinho, talvez a gente nunca mais soubesse o que é vinho? Porque só ele tinha esse conhecimento. Nunca mais soubesse o que é bebida alcoólica. Mas Deus escolheu Noé. Depois, Deus optou em formar seu povo, uma grande nação, milhões de pessoas. Começou com Abraão, Sara e o filho da promessa, Isaque. Esse povo se tornou a igreja, o que nós somos hoje. Nós somos filhos de Deus. Nós somos a família de Deus nessa terra. Então, se você está olhando para você mesmo e falando, eu não sou digno, olha o tanto de coisa que eu já falei só nesses primeiros minutos aqui, daqueles em que Deus confiou. Deus te ama. E a gente vai ver isso hoje, baseado na palavra dele. Essa reunião, esse carral que se tornou igreja, hoje não há distinção nenhuma. Se é judeu, se é grego, se é escravo ou livre, se é homem ou mulher, se é São Paulino, corintiano, se é cubano, brasileiro. Não há distinção. Diz a Bíblia, somos de Cristo, então somos descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Jesus nos fez herdeiros da promessa de Deus para o seu povo. Uma família para um pai, uma noiva para um filho e uma casa para o Espírito Santo. É isso que é igreja. É isso que é ser cristão. Se você pudesse resumir, o que é ser igreja? O que é ser cristão? Uma família para um pai. Nós somos filhos de Deus. Nós somos a família de Deus. Uma noiva para o filho e uma habitação para o Espírito Santo. Você pode abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, por favor? Essa igreja está edificada, construída em algo que é muito poderoso. Efésios 4, verso 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Edificação de si mesmo em amor. Essa família está edificada sobre... Vai, amor, vocês respondem. Essa família está edificada sobre? Sobre amor. Que é amor, Gustavo? Amor é uma pessoa, é Jesus Cristo. A pedra angular que os construtores rejeitaram é aquela que edifica a igreja dele, o corpo dele. E nós temos o privilégio de fazer parte disso. A nossa fé não está baseada em uma doutrina. A nossa fé está baseada em amor. O que é o amor de Deus? Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A gente nunca vai conseguir sentir e experimentar o amor de Deus sem sentir ou experimentar um toque do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não significa apenas o fluir em diversos dons. Eles existem para o aperfeiçoamento do corpo. Ser cheio do Espírito Santo é ser transbordante em amor. E se você pode transbordar em amor, é porque você já conhece a Deus. Nós recebemos o amor de Deus por meio do Espírito.
E o amor de Deus o que são? São atos de bondade feitos para a humanidade, por algum motivo, de muita graça, muita misericórdia. Deus olhou para nós, suas criaturas, até então, criaturas que ele teria toda a razão de exterminar da face da terra. E ele começou a derramar atos de bondade. Por exemplo, a misericórdia do Senhor, que é a razão de nós não sermos consumidos. A graça de Deus, que é um dom imerecido. Toda a criação que temos aqui, esse chão que a gente pisa. Ah, tem um dono. Tem um dono porque os homens pegaram, dividiram, lotearam, foram lá na prefeitura. Mas de quem é isso? O ar que a gente respira. Quem produz esse ar? A nossa saúde, a nossa vida, o coração batendo, esses impulsos eletromagnéticos dentro do nosso corpo, que a gente não sabe nem de onde veio. A vida, o dom da vida é o amor de Deus em nós. Essa família linda aí do seu lado. Esse lugar que nós temos para nos reunir. Isso tudo é prova do amor de Deus. A lei de Deus, a Bíblia, aquilo que nos norteia, que nos mantém no eixo, que nos mantém retos. O homem por si só, o homem sem gabarito, a gente já tem exemplo demais do que ele pode se tornar. Efésios capítulo 1, verso 3, diz que todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo já foram nos dadas. Nós já temos todas as bênçãos espirituais. E a mais linda de todas, o seu Filho Jesus. O sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Que nos deu a vida eterna, que nos deu a oportunidade de nos achegarmos a Ele. Esse amor não é um amor que deve parar em nós. A gente não é represa, a gente é rio, amém? Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é... Você não leu, mas você sabe. Você sabe, está impresso dentro de nós, está nas nossas mentes. Deus é amor. Tão simples e direto, mas tão polêmico, né? Complexo. Não, porque Deus é amor. Você consegue ler essa frase na Bíblia, mas lê também nas faixas do Congresso Nacional. Você lê isso e aquece o seu coração, mas dependendo de quem fala, te dá uma repulsa. Por quê? Porque a Bíblia é contraditória, ou errada, ou bagunçada? Não, porque o conceito de amor na nossa sociedade hoje é que está bagunçado e contraditório. Mas a Bíblia diz exatamente o que é o amor. O amor vem de Deus e devemos derramar esse amor ao próximo. Porque Deus é amor. Por isso a palavra de Deus fala tanto de amor. Porque quando lemos a palavra de Deus, nós temos o conhecimento de Deus. Nós crescemos e nos aprofundamos no conhecimento de Deus. Então Deus, quando deixou a palavra dele para nós, eu quero que eles me conheçam. Então eu vou... É igual aquele meme, sabe? Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, é a tampa do saleiro, abre amor. Em todas as suas ações, Deus expressa o amor. Até o juízo de Deus é prova de amor. A Bíblia diz em João 15:10, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. São palavras do próprio Jesus. Deus Pai ama a mim como ama a Jesus. Cara, isso é poderoso demais.
Porque Jesus, quem não tem motivo para amar Jesus, mas quem tem algum motivo para amar o Gustavo? E mais, eu sou filho de Deus. Ele me fez um filho, cara. Ele fez filho. E mais, não é qualquer filho, não. Ele me fez filho por adoção. Aí você deve olhar e falar assim, filho por adoção? Ai. Sabe o que isso significa? Em toda a humanidade que já existia e que iria existir, ele olhou para o Gustavo e falou assim, eu quero o Gustavo. Eu escolho o Gustavo. Ah, Gustavo, eu te escolho. Eu fui escolhido, cara. Isso não é porque eu sou bom, não. Isso é graça e misericórdia. Aí ele continuou andando. O Taylor. Ah, eu quero o Taylor. Taylor, eu quero que você seja meu filho. Eu preciso do Taylor como filho. Ai, olha o Robert ali, com aquele sotaque dele de Nova Iguaçu. Eu quero o Robert. Ele é irresistível. Gente, isso não é dom nosso. Isso é graça e misericórdia de Deus. E a Bíblia não depende de nenhuma casualidade ou contexto para ela ser a verdade absoluta. Não. A Bíblia é a verdade absoluta. Na Bíblia, eu creio até na fitinha. Como já não se usa muito Bíblia com fitinha, então na Bíblia eu creio até no ícone do app. Mas, a palavra de Deus só vai ter poder na minha vida naquilo que eu creio. O que eu permitir a palavra de Deus trabalhar na minha vida, é o que ela vai conseguir se cumprir em mim. Enquanto o William fazia o ofertório aqui, eu ouvia tudo aquilo e a entrega do pouco, como aquele menino que entregou pouco. E eu sei, eu e a minha esposa, sabemos o que a gente já passou em relação ao dinheiro. Essa relação, Gustavo, Deus, dinheiro, esse triângulo amoroso, que às vezes é complicado demais. Jesus, meu coração é teu, mas minha conta é minha. Sabe por que eu falo tão tranquilamente sobre isso? Porque eu sei o que eu já vivi com Deus em relação a essa área na minha vida. E eu comecei a crer que Deus tem uma vida de abundância sobre nós. E eu falei, Jesus, por fé, eu não sei se esse negócio aí é isso aí mesmo, mas eu vou mergulhar e eu vou me entregar, Senhor. E aí eu entendi que o que Deus quer é que a gente viva isso em todas as áreas da nossa vida. Eu estou dando o meu testemunho na área financeira, mas será que não é o seu testemunho na área sentimental? O seu testemunho na carreira? Igreja, negócios à parte. O seu testemunho no mundo de negócios? Deus, Ele quer penetrar em todas as áreas da sua vida, mas Ele não vai invadir, quem invade é o outro. Deus, Ele vai pedir permissão e você vai dando permissão. E à medida que respondemos a palavra de Deus, nós iremos vivendo aquilo que Ele tem para nós. Se possível, abra sua Bíblia em Efésios 3, verso 17. Gustavo, eu sei que você falou bastante aí do amor de Deus. Mas como que eu vou poder conhecer mais desse amor de Deus? Efésios 3, 17 traz essa chave. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé.
E oro para que vocês, arraigados e alicerçados. O que é arraigado? Arraigado é enraizado. Arraigado é intimamente ligado. São raízes muito profundas. Alicerçado é consolidado. Sabe, quando você faz o alicerce, você coloca aquelas colunas por dentro. Vocês sabem, né, do que eu estou falando? Alicerçados. Inabaláveis em amor. Verso 18. Possam, juntamente com todos os santos, juntamente com todos os santos, olha a igreja aparecendo aqui, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu passei todos os anos da minha vida por cima desse versículo, sem enxergar algo que Deus me trouxe. Eu falei, quê? Será que está certo isso aqui? Eu vou ler de novo aqui, eu queria que você não lesse. Se você pudesse olhar para mim, para a gente fazer um desenho mental de algo que está aqui. Sabe aquela matéria que uns gostavam, outros odiavam, chamada geometria? Quem gostava de geometria aqui? Tem 3 em 4, 4 em 400, então é 1% das pessoas, temos uma estatística. Agora, se eu perguntar quem gostava mais de geometria que matemática, metade, né? Porque geometria tinha os desenhinhos, tudo, né? É mais bonitinho. Olha que aula de geometria curiosa aqui na Bíblia. A largura, vamos imaginar uma largura aqui? A largura, o comprimento, então desenha um quadrado, né? Tipo o palco aqui, ó. A largura, o comprimento e a altura, certo? Largura, comprimento e altura. E a profundidade. É que quando a gente vê essa palavra, a gente fala assim, profundidade, a gente pensa em piscina, rio, açude, represa. Qual que é a profundidade? Não, mas aqui a profundidade já está expressa na sua altura. Então a gente tem X, Y, Z e... Que dimensão é essa? Isso não está no mundo natural, não está aos nossos olhos, não é possível compreender naturalmente. Uma quarta dimensão de amor, e a própria Bíblia diz, Paulo escrevendo, conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento. A gente não vai conseguir olhar para o amor de Cristo e entender ele de forma natural. Por isso que quando você olha para o lado, e quando eu falei assim, essa é a família de Deus, a expressão do amor de Deus na sua vida, você olhou para o teu marido e fez assim, Jesus amado, esse é o amor de Deus para a minha vida, o juízo então. Aí dá uma risada para fingir que não é com você, faz assim. Mas só que você não vai compreender olhando naturalmente. Você só vai compreender olhando espiritualmente, porque é Deus quem vai liberar sobre você, por meio do Espírito Santo, como nós já vimos. E aí a gente vai ser cheio de toda a plenitude de Deus. Como é bom ser pleno em Deus. Essa comunhão de todos os santos nos leva ao pleno conhecimento de Deus. Aí é um ponto importante do amor a Deus, de Deus, que é o amor ao nosso irmão. Porque o amor não é uma sugestão ou um conselho, é um mandamento, é uma ordem. Você não vê na Bíblia assim, sugiro que... Não. Você vê Deus falando, amém. Lógico, o primeiro mandamento é amar o Senhor de todo o coração, todo o entendimento, toda a sua alma, com tudo que você tem, 100%, 120% da sua vida. Mas Deus deixa esse mandamento já lá em Levítico. Ame o próximo como a você. Tanto que Jesus não ensina algo novo. Ele evoca lá umas palavras de Moisés, faladas há milhares de anos atrás. Mas vocês leem todo dia. Levítico 19, 18. Ame ao próximo
como a ti mesmo. E Jesus volta a repetir em vários pontos na Bíblia. Esse é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Principalmente no livro de João. E as cartas de João falam muito de amor, amor, amor. E João aprendeu, porque ele deixa escrito lá, como nós já vimos, essa é a mensagem que vocês já ouviram desde o princípio. Amem uns aos outros. Ele fala ainda, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, mas quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E isso é a prática do amor entre nós. Mas a gente não pode amar só da boca para fora. Tá ficando estreito esse negócio aí. Ai, como que eu vou amar aquele irmão, a camisa do time que ele está usando. Ai, como que eu vou amar aquela irmã, você viu como ela grita? Ai, aquele outro irmão lá, nossa Deus. Como que eu vou amar esse pastor que está pregando? Ai, parece um stand-up, mal feito ainda. Ainda bem que eu não paguei ingresso, senão eu pedi de volta. Será que eles devolvem o dízimo? Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim nós saberemos que somos de verdade. Tranquilizaremos o nosso coração diante de Deus, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. A nossa atitude vai testemunhar a nosso favor contra a nossa própria consciência. Em orações que você fala, Deus, o Senhor conhece o meu coração. Apesar de eu estar nesse momento em dúvida a respeito da verdade em mim, tranquilize o seu coração. Você ama de boca ou ama de atitude? Você tem agido em favor do seu irmão? Ou só tem falado, vai em paz, que Deus abençoe. Ah, mas vai para onde? Eu não tenho nem para onde ir. Mas vai em paz, para onde você for, tchau. É como diz em Tiago, de que adianta você dizer que tem fé se você não tem obras? Se o irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas ou de alimentos, de que adianta você falar para ele, que você tenha uma semana abençoada, que você se satisfaça, que você se cubra, que você se vista. Que Deus lhe envolva em seu amor. Olha para o irmão e ri. Meus queridos, de que adianta? A fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Porque a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Porque, como diz em Salmo, o Senhor protege o estrangeiro. O Senhor sustenta o órfão e a viúva. Como? Por meio da sua igreja. Algumas pessoas chegam até esse lugar e falam assim, olha, pastor, o Ministério de Serviço Social da igreja não teria... Nossa, mas eles não têm uma assistência social. É claro que não tem. Você já viu tanto que eles gastam com luz naquela igreja? É lógico que não tem. A parede é preta. Eu fico com uma visão que diz que se o filho pródigo tivesse recebido uma cesta básica, talvez ele demorasse mais um mês para voltar para a casa do pai. O que nós buscamos como família de Deus nessa terra não é sustentar. Nós buscamos nos aproximar do que Jesus é. Uma mudança de mente, chamada na Bíblia de metanoia. Então já entendi. É essa desculpa que vocês usam para lavar as mãos, né? Quem aqui frequenta um GC? Quem aqui lidera um GC? Você pode levantar a mão, por favor?
Eu acho que em algum momento, por alguma razão, você já foi convidado a participar de alguma ajuda em que foi necessária dentre os irmãos. Nós temos testemunhos aqui de irmãos que, por estarem desempregados, viraram e falaram assim: cara, nunca ninguém me perguntou tanto, está tudo bem lá em casa? Você está precisando de alguma coisa? Como é que está a sua luz? Nós temos testemunhos de pessoas que voltaram a sorrir. Porque antes ria assim, ó. E eu acho que você entendeu porque agora ela ri assim. A gente não precisa usar nada para falar, aqui nós fazemos. Obrigado, senhor vereador, por conceder um sorriso. A família de Deus não precisa jogar luz sobre aquilo que faz, porque o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Mas andando em família, a gente reconhece as necessidades. E você, andando em família, traz aos santos, apresenta aos santos as suas necessidades. Isso é a Bíblia que nós cremos e vivemos. E aí a gente vai ver o que está escrito em Salmos, que eu nunca vi o justo mendigar o pão. Porque o pão aparece na despensa dele? Aparece, por meio da igreja de Jesus. E na prática, como é a vida do amor aos nossos irmãos aqui na igreja? Como é essa vida de amor aqui na prática? Em primeiro lugar, a alegria. Como diz em Filipenses, alegrem-se sempre no Senhor. Mais uma vez eu repito, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, pois perto está o Senhor. Sabe, independente da nossa criação, da nossa educação, da nossa história, da nossa origem, do sangue que corre nas nossas veias, nós devemos seguir o que está na Bíblia. É aquela história, né? Não, porque eu vim do Nordeste, lá no meu Nordeste, nós puxa a peixeira mesmo, risca o chão e... Ou então assim, eu sou do Rio de Janeiro. Lá é tiro, porrada de bomba. Eu sou de família do espanhol. Como dizia um tio meu, espanhol é tudo sangue ruim. Eu sou espanhol, então eu sou meio bravo. Eu nunca tive com espanhol, não sei se é sangue ruim, sangue bom, é só o que eu ouço. Ou às vezes militar, né? Militar. Tinha um amigo meu que era militar, o pai dele, né? Era militar. Disciplina militar. Aqui em casa, a gente é disciplinado, educado. Cuidado, se você fizer da sua casa um quartel-general, é capaz dos recrutas pedir baixa com antecedência. Ou você tratar a sua casa lá como você trata a sua seção, porque lá na seção da fábrica, e lá em casa também o negócio... Um dia você vai chegar e vai ter a carteira de trabalho na mesa. Seu filho lá, pai, assina aí que eu tô... Sabe por quê? Porque a nossa casa é o nosso jardim de delícias, é o nosso Éden. A nossa família é o lugar da gente se sentir bem e amado. Eu sei que é necessário educação e disciplina. Eu, às vezes, me considero até rígido demais. E aí eu pego um pouco e falo assim, Jesus, me ajuda. Me ajuda a quê? Me ajuda a revestir a educação e a disciplina com o amor, que é o vínculo da perfeição, como dizem Colossenses. A disciplina e a educação militar, ela é devida para aquele contexto, assim como lá na fábrica, assim como lá no Senai, assim como lá no escritório, assim como... Mas na nossa casa nós somos família. E nós temos que ter alegria e amabilidade. Eu já testemunhei casas em que, quando o barulho do portão é ouvido e o papai chegou, papai chegou, papai chegou, papai chegou. E às vezes acontece na igreja.
Olha o que diz 2 Coríntios 13:11. Sem mais, irmãos, eu despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se. Exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Aperfeiçoar-se, uma das grandes bênçãos da família de Deus é que você vai sendo aperfeiçoado aqui dentro. Você vai melhorando, você vai sendo esticado, você vai sendo afiado, você vai mudando a forma como você trata a sua esposa, você vai mudando a forma como que você lida com os seus filhos, você vai desenvolvendo habilidades, cara. Você vai desenvolvendo novas habilidades. Menino Robert, você sabia mexer com câmera antes? Menino Robert aprendeu a mexer com câmera aqui. Daqui a pouco está fazendo casamento. Já está fazendo casamento? Já está fazendo casamento, menino. Gente, o Evangelho traz transformação social. O Evangelho muda a nossa vida por completo. Teve irmãos que chegaram aqui aprendendo e sabiam fazer tricô e crochê. Estão saindo daqui virando concreto, irmão. Enchendo laje, batendo não sei o quê. Subindo para ir de torta. Como disseram que eu subi uma vez, mas é calúnia e difamação. Nem estava tão torta assim, tanto é que está de pé até hoje. Por quê? Porque tem um discipulador em cima, te esticando e te puxando, e mostrando a Bíblia, e falando assim, ei, meu querido, olha aqui o que diz a Bíblia sobre você. Você não pode, com 30 anos, acordar 1h da tarde, porque você não trabalha. A Bíblia diz que só come aquele que trabalha. Você tem que fazer um curso, vai lá no Senac, tem bolsa, vai estudar, vai trabalhar. Ei, minha irmã, você não pode responder seu marido assim, na frente de todo mundo, olha que vexatório, que vergonha, olha o que diz a Bíblia sobre submissão. Essas coisas acontecem àqueles que se abrem ao amor de Deus, aqueles que vivem em um contexto de GC, aqueles que têm um discipulador na sua vida, aqueles que são acompanhados e discipulados, que é o que Deus tem para todos nós. Esse é o plano da família de Deus. Deus não quer você vindo aqui de domingo, sentando e indo embora. Deus quer que você viva a plenitude dele. Mas nós estamos em progressão. Porque a vereda do justo, o caminho do justo é como luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E a gente conhece ao Senhor, mas prossegue em conhecer ao Senhor. A gente só não conhece o Senhor e para. Está lá em Oséias 6, verso 3. Conhecemos e prosseguimos em conhecer. E à medida em que conhecemos, vamos vivendo novas coisas, principalmente em família. Como diz em Gálatas 5, nós fomos chamados para a liberdade, mas a gente não pode usar a liberdade para dar ocasião à vontade da nossa carne. Pelo contrário, sirvam-se uns aos outros. Eu quero saber quem serve em algum ministério aqui nessa igreja. Você pode levantar a mão, seja abrindo a sua casa para um GC, seja servindo em algo. Glória a Deus pela sua vida. Ninguém pode fazer nada pelo aquilo que você está semeando, a não ser Deus, e isso já está bom demais. A recompensa vem dele. O serviço que nós temos dentro da nossa casa, dentro da nossa família espiritual, é um serviço que nós vamos adquirindo à medida em que nós ganhamos maturidade de corpo. Vou dar um exemplo dos meus 2 filhos. Benjamin e João Lucas. Benjamin é recém-nascido, tinha alguns meses só assim, ficava meio que se arrastando na cama, meio de berço de colo. Um amigo meu foi visitá-lo, Niltinho. Niltinho era desse tamanho, assim. Niltinho, grande. O apelido dele era Niltinho. Beleza, visitou, bonitinho. Ai, cuti-cuti, não sei o quê. Aí eu morava num prédio, lá no 4º andar, 3º andar, nem lembro. Aí eu falei para o João Lucas, João Lucas devia ter uns 8 anos, sei lá, 7. João Lucas, o Ben, ele está na minha cama de casal, né? Tá na minha cama. Eu coloquei a almofada em volta dele inteiro, para ele não rolar, né? Porque bebezinho rola e tudo. Mas você fica de olho, pelo amor de Deus, porque eu vou precisar descer para abrir a porta do prédio, porque não tinha abertura do prédio, por interfone, nada. Gente, não deu 1 minuto e 22 segundos. Benjamin aparece na janela do corredor. Pai! Benjamin não, João Lucas. Pai! O Benjamin caiu! Cara, minha cama era alta, era perto da janela. Eu falei, Jesus, o que eu vou falar para a Paula?
Porque a criança Deus cuida, mas e a esposa? Filho, eu subi como um raio. No que eu cheguei lá em cima, cadê o Benjamin? Providencialmente, e não por falta de organização, eu tinha uns tênis no pé da cama, assim. Não, gente, vocês têm que reconhecer o milagre, não é bagunça, é providência. E os meus tênis, é tipo um Moisés, assim, é um bebê conforto. É sério essa história, cara. É sério. Caiu na manjedoura, como disse o Rafa. Cara, ele rolou em cima dos tênis, assim. E ele lá chorando. Eu falei, meu filho. Levantei ele igual o Rei Leão. Mas por quê? Porque eu dei ao João Lucas uma atribuição que ele não tinha maturidade de cumprir. O que é fica de olho para uma criança de 7 anos? Se explodir alguma coisa, eu grito. Ainda que fosse por 1 minuto. Cara, 1 minuto. Acho que Deus fez isso só para estar contando aqui essa noite. Obrigado, Jesus. Que susto que foi aquela noite. A gente está aqui se alimentando dia após dia, semana após semana, mas a gente precisa também entender a estatura que a gente está em Jesus. Porque é muito bom ser servido, mas a melhor coisa é servir. E quem serve sabe do que eu estou falando. Às vezes você não está afim de servir, mas você serve. E depois que você serve, o seu coração está borbulhando em Jesus. Isso aí, meu irmão, é o Espírito Santo cumprindo a palavra dele. Que melhor coisa é dar do que receber. Pela graça de Deus, nós temos vivido coisas incríveis aqui nesse lugar. Pela ajuda dos irmãos. A obra de Deus é feita na dependência. Tanto que Jesus Cristo já falou, orem por mais trabalhadores na seara. E nós temos orado. E temos necessitado de trabalhadores nesta obra. Mas eu não estou falando isso daqui por um apelo emocional, não. Estou falando isso daqui porque eu estou compartilhando em família. Que, apesar de tudo, Deus continua fazendo, tocando vidas, abençoando famílias, restaurando corações, libertando viciados, curando pessoas. E só isso basta, isso é maravilhoso, não precisamos de mais, nós só queremos mais da presença dEle. Devemos nos mover no Espírito aqui dentro da igreja. Não devemos ser presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, mas devemos ter o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem pertence a Jesus já crucificou a sua carne, já crucificou suas paixões, seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Aqui, no nosso trato com os nossos irmãos, no amor dos nossos irmãos, a gente deve se colocar em uma posição de humildade, sempre tendo o outro como maior estima do que a nós mesmos. Temos aprendido que nós somos o último na fila do pão. É Deus, o outro e a gente. Mas, Gustavo, e se tudo der errado? E se um dia eu for lá na locadora de veículos e passar um problema e começar a gritar com o atendente, o outro sair lá de dentro querendo me bater? Caso hipotético, tá? Assim, talvez tenha acontecido com alguém que eu conheço. O que eu faço? Primeiro é ter a consciência da seriedade de que isso é pecado. Se aqui dentro da igreja, por algum motivo, eu só tenho uma palavra de dissensão a respeito da vida do meu irmão, se dentro da sua casa, você e sua esposa já chegaram em um nível além daquilo que é considerado natural, você, como marido mais forte, pegou e deu aquela segurada no braço, arremessou alguma coisa. Isso não é piada, isso é pecado. A gente não pode usar da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. A liberdade é essa que a gente estava dando risada dos casos. Mas a gente não pode dar vazão à vontade da carne. Você pode abrir em 1 João 2,
por gentileza. 1 João 2:1. Meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Jesus é nosso advogado. Ele está diante de Deus, intercedendo em nosso favor. Filipenses capítulo 3, verso 13 diz: Irmãos, não pense que eu mesmo, Paulo falando, tá? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Me esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Gustavo, pequei, errei, caí no trato com meu irmão, ou dentro da minha casa, família, trabalho. Arrependa-se. Se aconteceu aqui dentro dessa casa, procure seu irmão. Se você foi a vítima, o injustiçado, é só ler Efésios 4, verso 31, que diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E mais, a Bíblia diz, em 2 Coríntios 2, 10 e 11, se alguém perdoar, Paulo falando, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Por amor a vocês. Verso 11, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Uau! A falta de perdão dá vantagem a Satanás. Algo aconteceu na sua casa naquele dia. E até hoje, não houve liberação de perdão. Algo pode ter acontecido aqui enquanto você servia. E você deixa para trás. Isso é muito sério. Não ignoramos as intenções de Satanás. Não ignore as intenções de Satanás. Quero chamar a banda aqui, por favor. Eu comecei essa mensagem falando que existia um novo mandamento. Falamos dos 10. Falamos dos 2 de Jesus. Jesus chamando ali os mandamentos de Moisés e falando: amem ao outro como a você mesmo. Mas Jesus deixa um novo mandamento. Em João 13, verso 34. Um novo mandamento eu lhes dou. Amem-se uns aos outros. Não, esse mandamento já tinha. Amem-se uns aos outros como a ti mesmo. Vamos ler, verso 34. Um novo mandamento eu lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo irmão. A gente chegou aqui 7 horas da noite, pegou uma balinha, sentou na cadeirinha, curtiu o ar-condicionadozinho. Mas teve um irmão que chegou aqui às 4, 5, abriu esse lugar. Teve outro que chegou às 5:30 para limpar os banheiros. Teve outro que chegou às 5 para arrumar as cadeiras. Teve outro que falou para o filho: filho, esse mês a gente não vai conseguir comprar aquele brinquedo, tá bom? E fez uma oferta alçada ao Senhor. Semeou nessa casa. A obra de Deus tem sido sustentada, mantida.
A obra de Deus está girando por meio do amor dos irmãos que entregam a sua vida. Ninguém tem amor maior do que aquele que entrega a sua vida. E nós só devemos entregar a nossa vida porque Deus nos amou. E por nós se entregou como um sacrifício de aroma agradável a Deus. A Bíblia diz assim: aroma agradável a Deus. Os incensos, os holocaustos, os sacrifícios a Deus sobem com cheiro suave. Ou você acha mesmo que Ele olha número? Ou você acha que existe a contabilidade do céu, vendo o que entra e o que sai na sua conta e sabendo o que é oferta de verdade? Ou você acha que existe o RH de Deus que vai bater o ponto a hora que você chegou à igreja? Tudo o que a gente faz sobe ao Senhor com aroma. Alguns agradáveis, outros desagradáveis. A nossa vida aqui essa noite, em posição de adoração ao ouvir sua palavra, sobe como um aroma agradável a Deus. Deus tem feito algo diferente nesse lugar. Deus tem movido algo diferente aqui nessa esquina desse bairro. Ontem no café, um testemunho atrás do outro que a gente ouve, que você fala assim: meu Deus, olha o que a gente está participando. Não estamos fazendo, nenhum staff, nenhum pastor, nenhum músico está fazendo nada aqui. Estamos cooperando, estamos agindo junto com o Espírito Santo de Deus e aquilo que Ele tem para essa cidade. E nem somos os únicos, longe de nós achar isso. Nós só estamos cooperando num corpo que é muito maior. Muito maior. E não importa como a gente é conhecido aqui, não importa, aquela igreja tudo preto. Você vem de manhã, quando você sai o sol te cega. Aquele pastor, o pastor que fala que é forte. O outro que fala que é magro. Não importa como a gente é conhecido, a única coisa que a gente precisa ser conhecido é a marca do amor de Cristo em nós. Só isso nos basta como igreja. Mas são decisões individuais que vão promover isso. São os nossos passos de perder medo, de perder aquilo que nos prende, de conhecer um GC, ou de buscar um irmão, ou de vir aqui à frente, ou de erguer as mãos, ou de passar um WhatsApp. Irmão, bate até se abrir. Eu tive um perdão muito difícil de liberar em minha vida. Quando eu olho na janela do WhatsApp, alguns anos depois, eu vejo no histórico, domingo 8h30, domingo 8h45, domingo 7h40. Oi, tudo bem, fulano? Então você está bem? Queria dizer que eu te amo. Por fé. Mas você entendeu o porquê do domingo 8h30, domingo 9h? Deus, eu não consigo ainda, mas eu estou aqui, matando a minha carne, Jesus me ajuda. Porque o nosso amor deve ser sincero. Sinceridade no amor, odiando o que é mal, se dedicando com amor fraternal, amando de todo o coração. Tem uma versão que diz essa passagem de 1 Pedro, amando de todo o coração, fala assim: amando ardentemente, amando nosso irmão ardentemente, queimando de amor pelo irmão. Cara, às vezes eu não posso te conhecer, a gente não pode ter tido um tempo junto aqui ainda, são tantas pessoas, mas existe um irmão que está amando os outros com a sua própria vida, e está abrindo a sala da sua casa para receber pessoas, para que você esteja lá, e para a criança derrubar o suco no tapete. Não pode, não deve, mas acontece, e glória a Deus por isso. O nome disso é GC. Eis um bom primeiro passo na nossa vida como igreja. Gustavo, quanta coisa essa noite, descendo quadrado e forçado.
Mas é leve e suave, meu irmão. 1 João 5,3. Nisto consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O fardo é leve. O que é fardo? Fardo é algo que a gente carrega. Mas para Deus, o que a gente carrega é leve. É muito comum a gente ouvir, cara, o que você carrega em Deus. Cada um de nós carrega uma coisa. E o que você carrega ou não carrega, a gente precisa do que está com você. Como corpo. E o jugo. Aquilo que nos guia. Ele vai nos guiando com um sopro suave. Esse amor só tem a crescer nos nossos corações. Que o Senhor possa fazer crescer e transbordar o amor que temos. Assim diz a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos maduros de Deus. Maduros. Todos os que são crentes do Senhor, todos os que creram são filhos. Mas a natureza aguarda com grande expectativa. Os seus colegas de trabalho não sabem nem o que estão aguardando. Mas você está sabendo aqui essa noite, está aguardando você se manifestar lá naquele lugar. A sua família não sabe o que ela está aguardando. O seu pai não sabe o que ele está aguardando. Você sabe. A sua manifestação, a manifestação do Espírito dentro de você. Essa chama que está queimando aí hoje. É isso que você tem que levar por essa cidade. Mas a gente só ama por um motivo. A gente só ama porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. No amor não há medo. O amor perfeito expulsa todo medo. Jesus nos ama. Jesus nos amou. Jesus se entregou por nós. Para que a gente pudesse se entregar. Essa noite, Deus quer curar você. E eu não falo isso da boca para fora. Eu falo do que eu ouvi. Deus quer te curar para que você cure. Deus quer aumentar o espírito de amor sobre a sua vida. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Deus quer aumentar o espírito de amor sobre a sua vida. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi ministrada essa noite. E nós cremos que neste momento o teu Espírito está passeando em meio a essas cadeiras, em meio aos meus irmãos. Como o Senhor me disse, Deus quer libertar muitas marcas do passado que vieram aqui essa noite. Pessoas amarradas, presas, subjugadas por coisas que já aconteceram há tanto tempo.